Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta básica para vocês hoje. Temos dois processadores, o primeiro tem 3.0 GHz e o segundo tem 3.3 GHz. Qual é o processador mais rápido? Por muito tempo, várias pessoas tinham o conceito que quanto mais GHz, melhor o processador. Mas se eu te falar que hoje em dia não é bem assim, confuso? Então, senta aí direitinho, relaxa e bora pro vídeo. Bom, voltamos à pergunta lá do início. Qual é o processador mais rápido? Processador de 3,0 GHz ou de 3,3? Bom, a resposta é: depende. Véi, os gigahertz dos processadores também são conhecidos como frequência ou velocidade de clock. Literalmente, é a medida de quão rápido acontece a troca de informações de um transistor. Beleza, na teoria, quanto mais gigahertz, mais rápido. Mas não é bem assim. Tanto que na gringa tem um canal chamado Linus Tech Tips, onde ele mostra de fato isso na prática, com os processadores da AMD, com o mesmo número de núcleos e o mesmo número de threads. Mas aqui vamos focar apenas na parte teórica. Digamos o seguinte: quando se tem um processador de gerações diferentes, tendo o mais novo com menos frequência do que o antigo, na maioria dos casos, ele supera com margens até mesmo muito consideráveis. Mas a pergunta que ele não quer calar é: por quê? Muitos processadores mais modernos são capazes de aumentar a velocidade de boost dinamicamente, melhor que a geração anterior, nas condições mais favoráveis. Um bom exemplo é quando instalamos um cooler que seja extremamente bom. Se botarmos alguns testes de renderização de vídeo, como por exemplo, um processador com menos GHz, porém mais novo, ainda assim ganha de um processador antigo, só que mais veloz. Claramente, isso mostra que GHz não é um indicativo ideal para a performance de um processador. Mas isso não é o suficiente para determinar a teoria como válida de fato. Um exemplo é a performance em jogos. Se você for analisar apenas a média de FPS, um Ryzen 5 5600X ganha com uma margem considerável de 5% de um Ryzen 5 3600 XT. Porém, em testes isso demonstra que quanto mais abaixo eles configuram a frequência, nada muda a feijoada. Mas a pergunta é: gigahertz importam ou não? A resposta é sim, importam. Mas por que então não existem processadores de 10 GHz? Bom, era esse o plano lá para 2005. Mas se parar para pensar, quanto mais alta a frequência do processador, maior o consumo de energia, que aumenta também o calor do processador. Se 100 graus já não é o suficiente, imagina 200 ou 300 graus. Mas tem jeito de fazer chips mais rápidos nas mesmas frequências. Pera aí, inglês. Ok? Cid quieto! Bora pro seu vídeo. Tá bom. Tanto que isso é universal para qualquer tipo de chip de processamento. Processadores, placas de vídeo, chips de celulares, mas sim, por mais que sejam importantes, podem ser comparados apenas pelos gigahertz, se for apenas pela mesma família de processadores da mesma geração, para termos uma ideia de que processador é específico para cada área. Mas nunca compare um processador de marcas diferentes ou de placa de vídeo diferente. Apenas mostra o quão tu é burro em relação a isso. Mas uma coisa pode se diferenciar além dos gigahertz. Um exemplo disso é que muitos são capazes de ter mais processamentos paralelos, ou threads do processador, como a Intel, que foi a primeira do mundo a ter um processador multithread da história com o Pentium 4, enquanto a AMD foi a primeira a fazer um processador multicore de verdade com o Atom X2, que prometia o dobro do trabalho sobre condições ideais. Mas é claro que isso vinha um custo, que era o tamanho do chip em si, e que não podia acelerar as tarefas em single thread. Atualmente, tem vários processadores que têm vários núcleos e threads, mas é claro que isso não vai valer para sempre e podemos chegar em um limite. Mas como podemos saber que um processador é mais rápido do que o outro, sem threads e sem clock? Simples. Tem o IPC, ou instruções por clock. Imagina o seguinte: o processador é o mercado de sua esquina, os núcleos são os clientes, e o IPC é nada mais, nada menos que o carrinho que você enche no mercado. Um exemplo é o Apple M1. Você pode até rir ao saber que ele só tem 3.2 GHz, mas se você ver, ele é bem equivalente a um PC com Core i7 de 8ª geração, com uma GTX 1050. Ou seja, ele tem um IPC melhor que um processador mais forte. Mas
mesmo assim, ainda isso tem um limite. Tanto que não tem um jeito correto de analisar de fato um processador. Isso que nos leva à memória cache. Quanto mais memória cache tem um processador, mais rápido ele trabalha sem a necessidade de precisar da memória RAM ou do seu HD, como se fosse você colocando coisas no seu bolso. Sem falar das predições do processador, onde ele tenta prever o que você vai fazer ou abrir antes de você fazer isso de fato. Portanto, ele vai estar preparado para qualquer situação. Por isso que eles sempre pesquisam como melhorar esse software de predição ou até mesmo onde colocar cada processador em seu local físico específico. Cada cadeira de praia? Devemos então parar de usar esses dados para comprar processadores e tudo mais? Não, porque se for para fazer algo como comparar com gráfico e testes específicos, pode gerar uma imensa confusão para o público geral. Por isso que tem a galera que faz review. Afinal, eles têm diferentes metodologias que podem ser aplicadas no mundo real dentro das suas necessidades. Mas enfim, eu sou o Rick. Eu tô puto porque eu sou bad. E só queremos compartilhar essa visão técnica com vocês. E se você continuar puto, bad, eu vou pegar a cadeira de praia. Não vai não. E se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, né? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Custa absolutamente nada e você nos ajuda demais, velho. E como sempre, o link do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. Ah, e quem tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim ou quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se.